Eu sou a Carol, sou terapeuta na área da espiritualidade e hoje eu vou falar um pouco sobre a relação da depressão com a espiritualidade. Essa doença, ela foi considerada na ciência como a doença do século. Ela afeta 300 milhões de pessoas no mundo, inclusive eu. Eu já tive depressão e muitas outras pessoas que você conhece já passaram por essa situação super delicada. Existe um entendimento que a maioria das doenças passam por etapas. E se não tratadas devidamente, elas começam a progredir. Como assim? Elas começam na área espiritual, caminhando para a área mental, depois vai para a área emocional e por fim chega no nosso corpo físico. O quanto antes você conseguir ter o acesso e entender cada uma dessas áreas e como elas funcionam no seu corpo, mais rápido vai ser o seu processo de autoconhecimento. A depressão, de forma bem sutil, vai te causando um vazio no peito, uma falta de propósito, e você não se identifica mais com a sua vida atual. Assim, você vai deixando seus valores de lado, vai se abandonando, você vai perdendo o propósito em tudo na sua vida. Você vai perdendo a sua fé, vai perdendo a sua esperança nas coisas boas que você está vivendo na atualidade. Então, os sintomas como depressão, tristeza profunda, cansaço, desânimo, ansiedade são os mais apresentados pelas pessoas que muitas vezes só procuram atendimento médico quando o quadro já está muito avançado. Então, a depressão apresenta muitos sintomas que são evidentes em nosso dia a dia e que podem ser percebidos por pessoas que convivem próximas ao nosso redor, como família, amigos, colegas de trabalho, e sintomas como tristeza profunda, falta de sono ou aumento do sono, a falta de interesse por coisas que antes eram interessantes para você, são indícios e o início de uma depressão. Existem medicamentos que podem te ajudar a aliviar esses sintomas, mas estudos comprovam que o lado espiritual pode auxiliar em casos e até diminuir alguns sintomas da depressão. Claro que a medicação junto com a psicoterapia, a espiritualidade, a atividade física, dentre outras ações, a gente pode observar que um conjunto dessas ações, a gente consegue ter um bom resultado no tratamento da depressão. E outros estudos revelam que os nossos pensamentos influenciam demais em nossa saúde. Os nossos pensamentos têm um poder enorme em nossas vidas. Então, alguns exercícios de meditação em pessoas que têm depressão pode ajudar sim na melhora do quadro da doença. E isso inclui a espiritualidade, que é o fortalecimento da fé também. Acreditar que é possível sair dessa situação ou superar algum momento difícil é o começo para você ter bons resultados no seu tratamento, na sua melhora. Então é preciso entender que a depressão é uma doença e a pessoa não escolhe ter depressão. Ela simplesmente acontece na vida da pessoa por vários fatores, várias situações. A pessoa, por exemplo, deixa de ter mais energia, deixa de ter motivação, a vontade de fazer as coisas no dia a dia diminui, ela vai perdendo energia, ela faz com que os sintomas de tristeza fiquem mais evidentes. A pessoa no estado de depressão, ela vai perdendo o propósito de viver, ela vai perdendo energia. Então, assim, a depressão é uma doença muito sutil. E é difícil a gente conseguir identificar quando ela começa, o início dessa doença. E o mais comum de acontecer, em muitos casos, é que as pessoas procuram o apoio quando já está num estado muito delicado, muito delicado. Um dos primeiros sintomas a aparecer é a ansiedade. E eu não estou falando daquela ansiedade normal, que todo mundo sente quando vai fazer uma prova, por exemplo. Não. Aqui eu falo daquela ansiedade que começa a atrapalhar no seu dia a dia. Então, a gente pode falar aqui que a ansiedade exagerada pode ser um primeiro sintoma da alma. Então, o que isso quer dizer? O seu campo espiritual te dá sinais de que você precisa dar mais atenção em uma certa área da sua vida. Com isso, a sua ansiedade aumenta e, consequentemente, a sua depressão também. Sabendo disso,
Pode ser que seja mais fácil e mais importante para você conseguir identificar a raiz do problema. Eu acredito que somos energia e vibramos tudo o que pensamos. Consequentemente, se você pensa coisas boas, você vai atrair mais disso para sua vida. E se você pensa coisas ruins, é claro que você também vai atrair mais disso para sua vida. E existe uma técnica que pode ajudar você a controlar os seus pensamentos e a sua vibração. E eu estou falando aqui sobre a meditação. A meditação é uma técnica que ajuda você a se concentrar e a ter mais foco. E quanto mais você praticar esse método, mais você praticar a meditação, mais você consegue ter um efeito positivo e vibrar de uma forma elevada e melhor. A meditação não é uma religião, é uma técnica de concentração mental. É também saber controlar as energias e emoções que já estão dentro de você. Entenda o lado espiritual como a vida num geral, a vida num todo. Como você trata as pessoas, como são suas relações com os outros, como você trata a si mesmo. Deixe de lado essa crença limitante de que o lado espiritual tem somente relação direta com espíritos ou fantasmas. O lado espiritual é praticado no seu dia a dia, em pequenos gestos, pequenos padrões, como, por exemplo, ser mais gentil com as pessoas, escutar de verdade o que os outros têm a dizer, ser empata, se conectar. Isso tudo pode mudar totalmente a sua frequência vibracional. Em nossas vidas existem várias demandas. E eu dividi elas em 6 partes para facilitar o seu entendimento aqui. Então vamos a elas. O seu lado familiar, o seu lado pessoal, o seu lado profissional, os seus relacionamentos amorosos, amizades e a sua saúde. 6 áreas. E todas essas áreas, elas estão conectadas, elas estão interligadas. E se você consegue identificar qual dessas áreas você precisa de mais atenção, é mais fácil você lidar com a depressão ou a questão emocional que vem te incomodando. Mas isso é um assunto para uma outra aula, porque é um assunto muito profundo e não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui para você. E de verdade, de coração, eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você, que você tenha aprendido muito nessa aula e eu te vejo na próxima aula. Até lá!